Vamos começar então. É, Na aula passada nós comentamos um pouco sobre a fé, comentamos sobre que a fé é para agora, é para o presente agora, né? É com o coração que se crê para a justiça, então a fé tem muito a ver com o coração, com o que você crê, né? A fé ela não é uma fé cega, né? A fé ela não é baseada no conhecimento humano, mas ela é baseada única e exclusivamente no conhecimento e entendimento que ele tem do eterno, do que é eterno. Então, do que ele tem de conhecimento da palavra, do que ele tem de conhecimento de Deus. Então, a fé, ela funciona. A razão é porque as pessoas vivem derrotadas hoje é porque elas não creem, né? Falamos que a fé, ela tem alguns significados no grego, né, que é hipostasis, que significa fé firme, fundamento. Então a fé ela tem que ser firme, ela tem que ser fundamentada. Nós falamos na primeira aula que o fundamento da fé é Cristo. Então a sua fé ela tem que estar fundamentada em Cristo. A sua fé ela tem que estar fundamentada em Jesus. Agora, se a sua fé está fundamentada em homens, e aí entra a fé natural, né? Essa fé natural. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das dois tipos de fé, né? Nós temos a fé natural. Um bom exemplo disso, de fé natural, foi a questão de Tomé. Abre lá comigo em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Para você ter um exemplo de fé natural, que é aquela fé que precisa ver para crer. É a fé que todo ser humano tem. Todo ser humano tem essa fé natural, que é aquela fé que precisa ver para crer, é aquela fé que vai, como eu falei, deu exemplo, né? Você compra 1 quilo de açúcar no pacote, você acredita, você tem fé que ali tem 1 quilo de açúcar. Você não vai sair pesando para saber se tem ou não 1 quilo de açúcar. Né? Então, a fé de Tomé, a fé natural, é uma fé que Tomé teve ali naquele momento. Né? João 20, do versículo 24 ao 29. Ora, Tomé, um dos 12, ou seja, um dos 12, né, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então aqui o contexto é, Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido aos discípulos, só que Tomé não estava lá. Tomé estava fazendo outra coisa, ele estava em outro lugar, então ele não viu o Cristo ressurreto como os discípulos viram. Então disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor, no versículo 25. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, ele queria pôr o dedo, não só ver, ele queria tocar. Puser o dedo e não puser a mão no seu lado, onde foi ferido com a lança, né, na cruz, de modo algum eu vou acreditar. Olha aqui, olha a fé desse cara. A fé dele era baseada em ver. Nós falamos, definimos a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas Tomé, ele tinha uma fé baseada nas coisas que ele via, ele só acreditava quando via. E não só via, ele queria tocar, porque se ele visse, mesmo se ele visse o Cristo ressurreto, ele não ia acreditar se na mão de Jesus, se ele não tocasse nas chagas da mão de Jesus, onde furou os pregos, e ele também não acreditaria se ele não tocasse no lado de Jesus, onde foi ferida a lança. Ele fala, de modo nenhum eu vou acreditar. Então ele meio que falou assim, ó, não adianta vocês continuar falando. Não adianta vocês falar que viu o mestre. Eu tenho que ver. Senão eu não vou acreditar em vocês. Senão, pra mim, vocês são todos mentirosos. Eu preciso ver. E por mais que a gente fala, nossa, mas Tomé... Cara, tem muita gente no meio cristão igual Tomé. Tem muita gente no meio cristão igualzinho Tomé, igualzinho. Igualzinho nessa questão de falar assim para ele, de falar, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, mas no fundo não crê nada, no fundo não entende nada, não fala nada, não espera nada,
mas é uma pessoa que no fundo ela só vai acreditar quando o Senhor Deus, pum, fizer. E aí, gente, e aí que é a grande questão. Quando Deus fizer, você não precisa de fé. Quando Deus fizer, ele fez. Agora, a fé, essa fé natural aqui, todos nós temos, né? E é uma fé que ela precisa de provas. Ela precisa de provas. A fé sobrenatural não se baseia em provas, né? Então essa fé ela está baseada no que os nossos 5 sentidos podem receber, né? Os 5 sentidos. Olha, continuando aqui, ó, no versículo 26. Passado 8 dias, olha, 8 dias depois que Tomé tinha dito aquilo, 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E aí Tomé estava com eles, né? Estando as portas trancadas, totalmente trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, olha só, Jesus já sabia do coração incrédulo, né? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-no no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste você creu? Bem-aventurado, ou seja, felizes, bem-aventurado é felizes. Felizes os que não viram, mas creram. Então, a fé de Tomé, quando Jesus chegou, Jesus falou: vai, Tomé, põe o dedo aqui e põe o dedo aqui no meu lado também. E aí ele fala: não seja incrédulo. Ou seja, a fé natural vai fazer você e eu sermos incrédulos no mundo espiritual. A fé natural vai fazer com que eu e você sejamos incrédulos, porque a nossa fé natural é baseada nos nossos 5 sentidos. Jesus disse, né? Porque você me viu, você creu? Ou seja, você devia crer antes, porque eu falei. Eu, Jesus, enquanto estive com vocês vivo, né, antes de morrer na cruz, eu disse que eu iria morrer e iria ressuscitar. Então você que Tomé, não devia duvidar. E quantas promessas Jesus já não fez para você? Quantas promessas Jesus já não fez para mim? E a gente, na hora a gente acredita, porque ele falou na hora, maravilha, vem alguém, ou Deus falou com você em sonho, Deus falou com você na Bíblia, Deus usou um profeta, pá, e você foi lá, maravilha. E aí, um mês depois, você começa a duvidar, será mesmo que vai acontecer? Será mesmo que vai ter isso? Vai acontecer isso? Né? E aí o será já começa a vir na sua mente, porque os seus olhos não viram, suas mãos não tocaram, seu paladar não provou, seus ouvidos não ouviram, e aquilo vai cair no esquecimento para você, porque você tem uma fé humana. E essa fé humana vai fazer com que você só acredite quando acontecer. E aí pode ser que não aconteça igual Jesus fez com Tomé aqui. Se mostrar para ele, pedir para ele tocar, para ele ver. Né? Pode ser que não aconteça, pode ser que a incredulidade minha e sua faça com que a bênção não chegue para nós, faça com que a promessa não chegue para nós. Então, ter fé natural é ter incredulidade no mundo espiritual. Anota aí. Ter fé natural, que é aquela fé que se baseia nos 5 sentidos, ter fé natural vai te fazer o incrédulo no mundo espiritual. E aí eu faço uma pergunta para você. Você quer viver baseado no mundo natural ou no mundo espiritual? Qual que é o seu modo de vida? O mundo natural ou o mundo espiritual? Lembrando que a palavra de Deus disse, que nós já falamos nas aulas passadas nós já dissemos que o justo viverá pela fé. Então, a partir do momento que você é um justo e tem que viver pela fé, você não pode viver no natural. Você não pode ser igual Tomé nessa situação aqui. Você não pode ver para crer. Você tem que acreditar antes de que aconteça. Você tem que acreditar que já aconteceu no mundo espiritual e só falta ser manifesto aqui no mundo natural. Você tem que acreditar, você tem que dar um passo.
e acreditar e confiar que se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai fazer. Não adianta fazer joguinhos com Deus, dizendo, você esqueceu de mim, se fingir de coitado. Não adianta. Deus, ele não se agrada de um coração incrédulo. Jesus falou para Tomé, Jesus falou para ele, no versículo 27, põe o dedo aqui e vê minhas chagas. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. O que é o crente? O crente é aquele que crê, é aquele que acredita, é aquele que tem fé sobrenatural, é aquele que crê no sobrenatural de Deus. Não é aquela pessoa que só crê no que está vendo, no que está vivenciando naquele momento. Então não sei qual que é o que você está passando, não sei qual que é a situação que você está vivendo, né? Mas se você não tiver fé sobrenatural, você vai continuar nessa situação. Paz do Senhor, Marcelão, tudo bom? Salete, paz do Senhor para vocês também. Bem-vindo à aula aí. Então, eu preciso me sair desse patamar de fé natural que todo ser humano tem. E o ser humano, ele precisa disso para poder ele mesmo acreditar no que ele propôs se acreditar, né? Então essa fé é baseada nos 5 sentidos. Essa fé satisfaz o homem natural, que vive na esfera da razão natural. Então ele satisfaz o homem natural, aquele homem, sabe, que não tem nada a ver com Deus, não quer saber nada de Deus. Aquele homem que satisfaz, aquele homem natural. Porque é aquela famosa ideologia, né, do pense positivo. Pense positivo, pense positivo. Isso satisfaz o homem natural. Mas o homem espiritual, ele vai além. O homem espiritual, o homem que crê sobrenaturalmente, ele tem que ir além. Ele não tem que ter só essa fé, porque o próprio Jesus condenou essa fé. O próprio Jesus condenou o que Tomé fez. Então, agora, imagine o susto que o Tomé tomou ali na hora que ele pôs o dedo, né? E aí, a gente não pode deixar a fé se enfraquecer pelos sintomas e pelas circunstâncias, meu irmão. Né? Para Tomé, ele precisava ver Jesus ressurreto. Não bastava só a palavra de Jesus dizendo que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Não bastava só isso, ele tinha que ver. E para nós, muitas coisas também tem que ser assim. A gente pede algo para o Senhor, enquanto ele não cumprir, eu fico lá na minha resguarda. Será que Deus vai fazer? Nossa, já passou tanto tempo. Nossa, nossa, voou já o tempo. Deus me prometeu há tantos anos. Talvez ainda não se cumpriu na sua vida, meu irmão, pela falta de fé que você tem. Ou melhor, pela fé natural que você tem. Pela fé natural. Né? O homem, ele, quando deixa de ter fé espiritual, ele tem a fé natural. E essa fé natural não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual fé? A fé sobrenatural. Porque a fé natural é fácil. A fé natural, quando acontece as coisas, você fala, opa, aconteceu. Agora eu creio, agora eu vejo, agora eu creio. Né? E aí, eu te pergunto, será que só a palavra de Deus basta para você? Será que só a palavra de Deus basta para mim, para você? Acreditar no que ele está dizendo, ou a gente tem que ver para crer? Ou a gente tem que ver a manifestação dele para acreditar que ele vai fazer alguma coisa? Tem crente, tem cristão que está vivendo desnorteado das coisas, né? E Jesus falou que vai voltar para buscar a sua igreja, e a pessoa vive como se ele não fosse voltar, então não acredita no que ele disse. A fé natural faz a gente incrédulo, e a incredulidade faz com que Deus e Jesus, né, a gente ache, não ache, mas que a gente fale que eles são mentirosos. Porque eu só vou acreditar se acontecer. Se não acontecer, nem adianta. Né? Então, nós precisamos parar com esse tipo de fé. Precisamos olhar para o santo dos santos, para os céus, e falar para o Senhor, Senhor, olha, eis-me aqui, né? Eu acredito no que o Senhor diz, eu acredito no que a tua palavra diz,
porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra ela é o sustento, a tua palavra é absoluta. Então eu acredito no que está aqui, eu acredito no que as promessas que o Senhor fez para mim, né? E aí Tomé teve essa fé, né? E aí a gente vai falar que muitos só aceitam o poder de Deus quando podem ver, quando eu tô vendo, né? E só aceito o poder de Deus assim, é igual as pessoas estavam falando, se você é o Cristo, desce aí da cruz, que você está sendo crucificado, desce daí da cruz e a gente vai crer. Ou seja, Jesus não satisfaz esse tipo de fé natural, ele não satisfaz. Então a nossa fé não pode estar firmada nos sintomas, né? Ela tem que fazer além do que nós sentimos, além do que vemos, mas sim na palavra de Deus. Nunca, 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 nunca baseie-se as promessas de Deus nos seus sentimentos, a promessa de Deus no que você está sentindo, né? Porque por mais que você esteja mal hoje, a promessa de Deus ainda é válida para mim e para sua vida. Por mais que você esteja ruim, por mais que você esteja incrédulo, por mais que você não acredite hoje que Deus possa te tirar da onde você está agora, a promessa de Deus ainda é válida. Ainda é válida. Eu sempre acreditei no Senhor quando Ele me disse que me faria um servo de Deus, um pastor. Ele me chamou para ser pastor. Vou confessar para vocês que teve momentos que eu cambaleei, mas eu falei, não, um dia o Senhor vai fazer, né? De repente o Senhor vai fazer. E quando veio a confirmação de que eu ia ser ungido a pastor o ano passado, cara, eu simplesmente chorei de alegria, porque eu nunca deixei de acreditar. Às vezes o diabo lançava coisas na minha mente e eu falava, não, diabo, um dia o Senhor vai fazer, vai cumprir a promessa que Ele tem na minha vida, porque Ele já confirmou muitas e muitas vezes. E não foi, Ele não fez da noite pro dia, meu irmão. Né? Ele não fez da noite pro dia. Eu fui ungido pastor com 35 anos, eu recebi essa promessa quando eu tinha 14, 15 anos. Demorou, mas foi um tempo de preparo para minha vida, foi um tempo para moldar meu caráter, para moldar a minha fé no Senhor e continuar acreditando, mesmo quando muitos não acreditavam. Lógico que eu sempre tive pessoas intercessoras do meu lado que sempre acreditaram nisso. Uma delas é minha mãe, que está assistindo aí, alguns amigos meus, né, que acreditaram, sempre acreditaram de que Deus ia fazer na minha vida. Dava força junto também. Mas eu nunca falei, Senhor, olha, eu desisto de crer. Eu desisto de crer no Senhor. Desisto de crer que o Senhor vai fazer isso. Cambalear a gente cambaleia, mas não sai do caminho não. Não sai, não deixe de crer. Né? A nossa fé ela não pode estar firmada em sintomas e nem naquilo que vemos. Se eu firmasse a minha fé naquilo que eu estava vendo, meu irmão, talvez eu nunca conseguiria ser o pastor. Um pastor, nunca. Porque quem sabe da minha história conhece que muitas vezes fui humilhado, muitas vezes rejeitado, muitas vezes pessoas não acreditavam em mim, né? E se eu fosse olhar para isso, eu não... Se eu fosse olhar para a circunstância, pelos sentimentos que muitas vezes que eu tinha, eu não teria recebido. Ó, o Marcelo falou aqui, ó, faz tempo que eu recebi essa promessa, pastor. Então continua crendo, meu irmão. Um dia vai acontecer. Não crê na fé natural, né? Que quando acontecer eu vou acreditar que chegou a minha hora. Não! Creia que já está lá firmado no céu, que já está lá no céu, escrito já na eternidade que você vai receber, né? Então a palavra do médico ela não vai aumentar a minha fé. A última palavra é de Deus. Às vezes o médico pode ter falado, não tem mais jeito. A palavra do advogado, do juiz, de família, dos noticiários, elas não vão aumentar a sua fé. Mas dar ouvido à palavra de Deus vai aumentar a tua fé. É dar ouvido que Deus diz que aumenta a tua fé, não que os homens dizem. Não que os homens acreditam, né? Às vezes o teu médico, o teu advogado fala, não, vai dar tudo certo, não, tá.
mas o que Deus diz é o que você tem que acreditar, né? E aí que entra a fé sobrenatural. Abre lá em Romanos 4. Romanos 4. Romanos, capítulo 4, verso 16. Romanos 4, verso 16. Que diz assim, ó: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência as coisas que não existem. É muito louco isso, cara. Né? Talvez você fale, eu nunca vou conseguir tal coisa. Deus chama a existência o que não existe, velho. Você tem que acreditar nisso. No 18. Abraão esperando contra a esperança, cara. Porque Abraão já era velho. Abraão já era idoso. Sara também era idosa. Esperavam contra a esperança, porque a esperança deles tinha acabado. A esperança deles tinha acabado. Mas eles esperavam. O esperando contra a esperança aqui é tendo fé. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha isso, olha que maravilha, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então, é aquilo que eu falei ontem, a fé, eu falei na aula passada, a fé ela não é cega. Ah, eu não estou doente. Meu irmão, se você está doente, você está doente, cara. Você está doente, mas em nome de Jesus eu vou ser curado. Eu não posso mentir, eu não posso usar uma fé mentirosa, dizendo, eu já não tenho, eu já ganhei a causa. Eu já ganhei a causa. Não, você não ganhou a causa ainda, mas você vai ganhar em nome de Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, Abraão, ele falava, ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo. Então ele sabia. Isso que é ter a fé. Ele sabia que o corpo dele, ele era um corpo de um velho. Da esposa dele, um corpo de um velho, não podia gerar. Mas ele usava isso como trampolim para acreditar que Deus faria algo maior para ele. Olha que maravilha, que ele seria pai de multidões. Então ele levou em conta o que ele tinha, a condição dele. Então, Senhor, se você está doente, você não vai declarar, Senhor, não estou doente. Não, Senhor, eu estou doente sim. Eu estou levando em conta a minha condição, mas a minha fé acredita que o Senhor vai me curar em nome de Jesus Cristo. É isso. É levar em conta, você não pode ter uma fé cega, aquela fé religiosa, onde as pessoas acham que elas declarando as coisas que não estão, né? Ah, eu não estou doente. E ela acha que isso é ter fé. Não, meu irmão. Abraão, ele levou em conta o seu corpo daquele jeito. Mas ele creu, ele sem vacilar, ele continuou crendo. Olha que maravilha, né? Olha lá, no versículo 20... Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, cara. É a fé que vai te fortalecer. É a fé que vai te fortalecer. Então, pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Ó, uma dica aqui pra você: dá glórias a Deus, meu irmão. Dá glórias a Deus. Estando plenamente convicto. O que é plenamente convicto? É certeza absoluta, né? Até uma redundância. Se é certeza, ela é absoluta. Mas ele tinha
certeza, convicção de que ele era poderoso para cumprir o que ele prometera, independente do corpo dele estar zoado, da Sara estar velho, ele creu com convicção que aquilo não era um empecilho para Deus. Isso é fé. Olha o contraste da fé de Abraão com a de Tomé que a gente acabou de falar. Qual que é a fé que você quer ter, meu irmão? Qual que é a fé que você acha que Deus se agrada? A primeira, que foi repreendida pelo próprio Jesus, que disse: creia, creia, e não seja incrédulo. Ou a fé de Abraão, que excedia qualquer lógica humana, né? Então, o chamado de Abraão, ele é o pai da fé, né? Vejo que a mulher de fluxo de sangue teve fé, queria ser curada ao tocar na hora de Jesus. Exatamente. E como eu falei, Marcelo, ela não negou também a sua condição. Ela falou: eu vou tocar porque eu vou ser curada. Isso é fé. Ela não falou: eu já tô curada, por isso eu vou tocar. Não. Ela entendeu a condição dela. Eu estou doente e preciso tocar na orla de Jesus para ser curada. E ela teve fé. Exatamente. Então, essa fé de crer na palavra de Deus, não importando a circunstância, na esfera dos 5 sentidos, esta fé fala com a boca e chama as coisas que ainda não apareceram na esfera física para que elas existam. Senhor, eu estou doente, mas eu creio na minha cura em nome de Jesus. Então não é negar o que você está, mas também chamar a existência o que você quer. Chamar a existência pela fé o que você quer. Então, Senhor, eu estou doente sim. Eu estou passando por essa enfermidade, sim. Senhor, eu estou desempregado, sim. Mas eu acredito que o Senhor é a porta para um novo emprego. Eu acredito que o Senhor é a cura. Então eu oro e acredito que eu vou ser curado em nome de Jesus. A gente não pode ter uma fé mentirosa, uma fé que fala: não estou doente. Você está doente, sim, meu irmão. Agora, chega para Jesus e seja o mais sincero possível e fala: eu estou doente, Jesus, mas eu quero a cura em nome do Senhor. Eu vim aqui buscar a minha cura pela fé. Eu sei que o Senhor já está com ela aí pronta. E eu creio que o Senhor vai trazer essa cura para mim. Isso funciona. Agora dizer: Senhor, olha, eu sei que eu já estou curado. Aí você vai pedir o que para ele se você já sabe que está curado? Primeiro, está mentindo porque você não está. Mas eu estou chamando a existência o que não existe. Tudo bem, você tem que chamar a existência o que não existe. Certeza que você tem que chamar. Mas antes, declarar o que você está naquele momento. Como Abraão, ele sabia que o corpo dele era fraco. Sabia que o corpo dele era velho. Mas ele sabia que a fé iria alcançar. E ele tinha convicção com Deus. Então, essa fé, ela convence, persuade que as promessas de Deus são verdadeiras. É essa fé que testifica que as promessas de Deus são verdadeiras, né? Esta fé não duvida quando Deus fala. Essa fé, ela acredita, porque Abraão, como nós vimos lá, ele tinha convicção quando Deus falou. Ele não olhou pro corpo dele, né? Ele olhou pro corpo, mas ele falou: isso aqui pro meu Deus é fichinha. Ele vai me fazer pai das multidões. Então é o único tipo de fé que recebe os resultados que a gente almeja. Então é essa fé, né? Deus nunca vai nos deixar, né? E o povo que se afasta dele, porque o povo fica tendo a fé de Tomé. O povo fica tendo a fé de Tomé lá, que precisa ver para crer, né? Então eu preciso viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? Então que você hoje, ao orar, ao clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor, conte as suas mazelas, conte as suas dores, conte aquele pecado que você cometeu, que você errou, e diga: Senhor, pela fé eu vou mudar, pela fé eu vou ser curado, pela fé eu vou conseguir um emprego, pela fé eu vou conseguir fazer isso. Eu estou nessa condição, Senhor, mas eu vou conseguir mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é a fé baseada em Jesus. Não tem uma fé mentirosa, não tem uma fé cega, uma fé que acredita cegamente sem encarar a sua condição.
né? Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, doentes, falhos. Precisamos completamente do Senhor. A fé nos faz depender dele. A fé nos faz assumir a nossa condição e crer que ele pode fazer coisas melhores e maiores. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. A aula foi mais curtinha hoje, mas é que eu queria contar mesmo esses dois exemplos da grande fé que Abraão teve e a fé que Tomé teve. Para que você medite durante essa semana, para que você medite e saiba o que fazer. Qual fé que você quer ter? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela aula de hoje. Nós podemos entender, Pai, a diferença da fé natural e a fé sobrenatural. A fé que excede todo entendimento e a fé que acredita, que só acredita quando vê, quando toca, quando ouve, quando degusta. Mas nós, Pai, nós temos uma fé diferente, uma fé que vai além do que nós ouvimos, do que nós sentimos. Se baseia pelo que o Senhor falou, Pai. E isso basta para nós. O que o Senhor falou basta para nós, Pai. Então eu peço que cada um aqui dessa live seja abençoado, Pai. Cada um que assistir isso aqui seja abençoado para que possa ter escolhas de ter uma fé que acredita no que o Senhor falou, não que o médico, o advogado, o mundo, o amigo, a mãe, o pai falou, mas o que o Senhor tem dito por nós, né? E o Senhor nos declara: eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o seu pensamento sobre nós, essa é a sua paixão por nós, Pai, os pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. Pai, muito obrigado por essa aula e abençoa a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Muito obrigado por você ter participado da aula. Compartilhe essa live, né, para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento e que você seja abençoado pelo Senhor e que você ouça o que o Senhor tem para dizer, porque é o que Ele tem para dizer que vale a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo para todos. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima segunda-feira aí em mais uma aula de Fundamentos da Fé. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.